Você já parou para pensar se o seu maior sonho talvez esteja vivendo um sacrifício que você nunca percebeu? Agora me responde aqui antes da história começar. De qual cidade você está assistindo esse vídeo? Porque a história de hoje não é sobre dinheiro. É sobre uma mãe que abriu mão da própria vida para construir a dos filhos. Ela passou fome, escondeu lágrimas, trabalhou até o corpo não aguentar mais. E mesmo quando os filhos ficaram ricos, ela continuava vivendo como se nada tivesse mudado. O final dessa história vai mexer com algo aí dentro de você, que talvez você nem sabia que ainda doía. A casa de Dona Lúcia ficava no final de uma rua de terra, pequena, paredes descascando, porta de madeira já inchada da chuva. Quando ventava forte, as janelas batiam sozinhas. Quando chovia, ela colocava baldes pela casa. Mas ali dentro moravam 3 coisas que não se compram: respeito, união e amor. Ela morava com os 2 filhos. Rafael, o mais velho, quieto e observador. Marina, a mais nova, falante e cheia de perguntas. Não havia luxo, mas havia abraço todo dia. Dona Lúcia acordava antes do sol. O despertador não era celular, era o hábito. 5 da manhã ela já estava de pé. Colocava água para esquentar, passava café, separava o pão em 3 partes. Ela sempre dizia que não estava com fome, mas os filhos nunca perceberam que aquela era a parte dela. Enquanto eles se arrumavam para a escola, ela já vestia o uniforme simples de trabalho. Calça velha, camiseta clara, sandália gasta, e saía com uma bolsa grande no ombro, cheia de produtos de limpeza. Dona Lúcia era diarista. Limpava casas de pessoas que tinham mais banheiros do que ela tinha cômodos. Passava pano em pisos que brilhavam. Organizava cozinhas onde a comida sobrava. E toda vez que via um quarto bonito de criança, ela parava por um segundo, respirava fundo e pensava: meus filhos vão ter algo melhor que isso. Nem que eu tenha que trabalhar dobrado. Ela nunca sentiu inveja. Sentia motivação. Rafael e Marina achavam que a mãe era forte, mas não sabiam o quanto. Não sabiam que ela voltava para casa com dor nas costas, que às vezes chorava no ônibus de cansaço, que muitas noites deitava sem jantar para garantir que eles repetissem o prato. Para eles a mãe era só mãe, aquela que ajudava na lição mesmo sem entender direito. Aquela que ia nas reuniões da escola com roupa simples, mas cabeça erguida. Aquela que dizia: vocês vão ser grandes, eu sinto isso. Dona Lúcia estudou pouco, mas ensinou muito. Ela dizia: eu não posso deixar herança de dinheiro, mas posso deixar educação. Toda noite, depois do jantar simples, ela sentava na mesa com os 2. Perguntava da escola. Queria saber o que aprenderam. Mesmo quando não entendia as matérias, ela escutava como se fosse a coisa mais importante do mundo. Porque para ela, era. Depois que os filhos dormiam, a casa ficava em silêncio. E era nesse silêncio que o peso do mundo caía sobre ela. Ela sentava na cama, olhava para o teto manchado e fazia contas na cabeça. Aluguel, luz, água, material escolar. Quase nunca fechava. Mas no final ela sempre sussurrava: Deus cuida deles, o resto eu aguento. E aguentava. Podia faltar carne, podia faltar roupa nova, podia faltar descanso, mas nunca faltou carinho. Ela abraçava os filhos todo dia, dava beijo na testa antes de saírem para a escola, e dizia sempre a mesma frase: vocês são meu orgulho antes mesmo de vencerem na vida. Eles não entendiam direito aquilo, mas guardaram no coração. Sem saber, aquela frase viraria a base de tudo o que eles seriam no futuro. Rafael sempre foi calado. Sentava no fundo da sala. Observava mais do que falava. Mas os professores começaram a notar uma coisa diferente nele. Ele nunca entregava um trabalho pela metade. Se errava, refazia. Se tirava nota média, estudava dobrado. Um dia, a professora chamou Dona Lúcia na saída da escola. Meu filho tem um talento raro. Ele tem disciplina. Dona Lúcia não entendeu a palavra direito, mas entendeu o sorriso. E voltou para casa andando mais devagar naquele dia, só para aproveitar o orgulho. Se Rafael era silêncio, Marina era vento. Falava com todo mundo. Ajudava colegas. Participava de tudo. Mas o que mais chamava a atenção era a criatividade. Desenhava nos cadernos. Criava histórias. Inventava soluções quando faltava material. Quando não tinha cartolina, usava papel de pão. Quando não tinha canetinha, usava lápis de cor até o toquinho acabar. E sempre dizia: mãe, um dia eu vou fazer coisas grandes, você vai ver. Dona Lúcia sorria, mesmo sem saber exatamente como aquele grande aconteceria. O tempo foi passando, e o corpo de Dona Lúcia começou a sentir. As mãos ficavam ásperas,
Os joelhos doíam. A coluna queimava no fim do dia. Mas ela nunca deixou os filhos perceberem. Se chegava cansada, tomava banho e sorria. Se estava com dor, dizia que era sono. Ela só tinha um medo: que os filhos sonhassem pequeno, por acharem que a vida era só aquilo. Então ela repetia sempre: estudem. O estudo leva vocês para lugares que eu nunca consegui chegar. No ensino médio, Rafael começou a ajudar colegas com matemática. Ele explicava de um jeito simples, paciente, calmo, sem humilhar ninguém. Um professor viu aquilo e disse: você já pensou em trabalhar com tecnologia? Programação, engenharia? Você leva jeito para resolver problemas. Naquela noite, Rafael pesquisou na biblioteca da escola. Não tinha computador em casa. Ele não entendeu metade do que leu. Mas algo acendeu ali dentro. Pela primeira vez, ele viu um caminho. Enquanto isso, Marina participou de um concurso de redação da cidade. O prêmio não era dinheiro. Era um curso gratuito de comunicação e criação. Ela escreveu sobre a mãe, sobre as mãos dela, sobre o café dividido em 3, sobre a força que ninguém via. Ela não ganhou o primeiro lugar, mas ganhou uma menção honrosa. E quando subiu no palco para receber o papel simples, ela olhou para a plateia e viu a mãe chorando. Não de tristeza, mas de reconhecimento. Mesmo com os filhos crescendo, a situação em casa ainda era apertada. A geladeira às vezes ficava quase vazia no fim do mês. A conta de luz vinha alta demais. O aluguel atrasava alguns dias. Mas uma coisa tinha mudado. Agora os filhos percebiam. Rafael começou a procurar bicos. Marina passou a economizar até o lanche da escola. Dona Lúcia brigava. Vocês não têm que carregar peso de adulto. Mas no fundo, ela sentia que não estava mais sozinha. Ainda não havia riqueza, ainda não havia sucesso, mas havia base, caráter, disciplina, gratidão. E sem perceber, Dona Lúcia já tinha feito o mais difícil. Criar 2 filhos que não queriam vencer só por eles, queriam vencer por ela. Num corredor simples da escola pública, quase apagado entre vários papéis velhos, havia um cartaz torto. Curso técnico gratuito. Bolsa para alunos de baixa renda. Rafael leu uma vez. Depois voltou e leu de novo. O curso era à noite, do outro lado da cidade. Exigia prova de seleção. Ele pensou na condução. Pensou no cansaço. Pensou na mãe chegando tarde do trabalho. Mas mesmo com medo, ele anotou a data. Naquele dia, ele não contou para ninguém. Tinha medo de não passar e decepcionar a única pessoa que sempre acreditou nele. Rafael começou a estudar de madrugada. Quando a casa ficava em silêncio, ele abria os livros emprestados da biblioteca. Às vezes o sono vencia, a cabeça caía sobre a mesa, a luz fraca da cozinha piscava. Mas ele lembrava das mãos da mãe e levantava de novo. Não era só uma prova, era a chance de mudar o destino da casa inteira. Enquanto isso, no curso que ganhou com a menção honrosa, Marina conheceu um mundo novo. Aprendeu sobre comunicação, histórias que emocionam, como palavras podem tocar pessoas. Um professor pediu que cada aluno contasse uma história real. Marina falou da mãe, da mulher que acordava antes do sol. Rafael quase não dormiu na noite anterior. O despertador tocou, mas ele já estava acordado olhando para o teto. O coração batia rápido. A mente repetia: e se eu não conseguir? Ele saiu de casa ainda escuro. O ônibus demorou. O caminho parecia mais longo que o normal. Sentado no fundo, segurava o lápis como se fosse um amuleto. Não era só uma prova. Era a chance de provar para si mesmo que o esforço de anos não tinha sido em vão. Depois da prova veio o pior. A espera. Dias viraram semanas. Rafael tentava fingir que não pensava nisso, mas pensava o tempo todo. Toda vez que o celular vibrava, o coração disparava. Toda vez que o carteiro passava, ele prendia a respiração. Mais nada. Enquanto isso, ele continuava ajudando a mãe, fazendo bicos, carregando peso, voltando para casa exausto. Só que agora havia uma pontinha de esperança. E esperança, quando nasce, não deixa mais a gente desistir. No curso, Marina recebeu um desafio: gravar um pequeno vídeo contando uma história que inspirasse alguém. Ela gravou no celular antigo mesmo, sem cenário bonito, sem edição. Sentou na cama, respirou fundo e falou da mãe. Falou das mãos cansadas, do sorriso mesmo nos dias difíceis, do amor que nunca faltou, mesmo quando o dinheiro faltava. Ela postou sem expectativa. Mas no dia seguinte, o vídeo tinha comentários, compartilhamentos. Pessoas dizendo: essa história parece a da minha mãe. Marina não sabia ainda. Mas naquele momento, uma porta invisível começava a se abrir.
Enquanto os dois filhos lutavam em silêncio, a mãe continuava a mesma, acordando cedo, pegando o ônibus lotado, guardando moedas numa latinha escondida no armário. Ela ainda achava que estava sozinha segurando o mundo nas costas, sem imaginar que, aos poucos, o mundo estava começando a girar a favor dela. Era uma tarde comum. A mãe estava chegando do trabalho cansada, quando viu 2 carros parados na frente da casa simples. Pensou que era engano. Mas Rafael estava ali, Marina também. Os dois estavam diferentes, mais seguros, com um brilho nos olhos que ela nunca tinha visto antes. Rafael segurava um envelope. As mãos tremiam. Mãe, a senhora sempre cuidou da gente. Agora é a nossa vez. Ela não entendeu, até que ele colocou o papel nas mãos dela. Era o resultado da prova. Ele tinha passado. Entre os primeiros colocados, o emprego estava garantido. Salário alto, estabilidade. Mas antes que ela pudesse reagir, Marina pegou o celular e mostrou um vídeo. Não era qualquer vídeo. Era ela contando a história da mãe. O vídeo tinha milhões de visualizações. Marcas entraram em contato. Ela virou referência. Começou a trabalhar com produção, palestras, campanhas. Ela também tinha vencido. Rafael pegou a chave do bolso. Não era de carro. Não era de escritório. Era de uma casa nova. Eles tinham juntado dinheiro. Planejado em segredo. Compraram uma casa simples, mas confortável, perto do trabalho dela, com um quintal, do jeito que ela sempre sonhou. A mãe começou a chorar. Não era pelo tamanho da casa. Era porque ela finalmente entendeu que todo o sacrifício que ela fez tinha virado força dentro dos filhos. Ela lembrava das marmitas que fazia de madrugada, das roupas costuradas à mão, das vezes que dizia que já tinha comido, só para deixar mais comida para os filhos. Enquanto eles cresciam, ela renunciava, ela aguentava, ela amava em silêncio, e agora estava ali, vendo que criou 2 gigantes, não apenas 2 filhos. Os 2 ficaram ricos sim, mas a mãe continuava a mesma. Humilde, agradecida, orgulhosa não pelo dinheiro, mas pelas pessoas que eles se tornaram. Ela não criou milionários, ela criou seres humanos de valor. E isso vale mais que qualquer fortuna. Às vezes a gente acha que está atrasado na vida, que nada está dando certo. Mas enquanto você luta, chora, insiste, alguém está sendo inspirado pela sua força. Talvez hoje você ainda seja a mãe cansada da história, mas amanhã pode ser o motivo do sucesso de alguém. Nunca subestime o impacto do seu esforço silencioso. O amor que você planta hoje pode virar um império amanhã. E me conta uma coisa. De qual cidade você está assistindo essa história?